Olá, o vídeo que você vai ver a seguir é mais uma live da Semente, que acontece toda terça-feira às 8 da noite lá no Instagram, e aí a gente traz para cá para compartilhar aqui no YouTube também. Essa roda de conversa, a gente trouxe a professora Cida Uchoa para poder conversar sobre o tema da formação de professores e professoras em educação audiovisual. E o motivo do convite foi porque a professora Cida ocupou o papel de secretária de educação do município de Conde, no momento em que a gente esteve ali no Quilombo Guruji Ipiranga, que pertence a esse município, para poder desenvolver o nosso projeto piloto, né, que depois acabou sendo expandido para outras escolas e municípios da Paraíba. Né? A professora Cida desempenhou um papel importante e nos deu um apoio para desenvolver os processos de formação, que são a base dos projetos que a gente desenvolve nas escolas. Né? E fez esse trabalho que exige muita sensibilidade e jogo de cintura também para poder articular, né, escola, famílias da comunidade, né, os estudantes e, no nosso caso, né, os formadores que foram ali para desenvolver o trabalho. Né? Então, é um olhar que é muito singular, nem todos nós temos a oportunidade de ocupar esse lugar, né? E refletir a partir das experiências que ela traz é muito enriquecedor para a gente pensar como é que a gente pode desenvolver estratégias, né, para fazer trabalhos de formação que sejam relevantes para as comunidades nas quais as escolas estão inseridas, né? Então, é uma conversa muito legal, espero que vocês gostem. E para quem quiser acompanhar as discussões no calor do momento, a gente faz o convite, vai lá no Instagram, terça, às 8 da noite, toda semana, e a gente se vê lá. Grande abraço. Agora, quando você entrou, a gente estava contextualizando um pouco, a gente antecipou, enquanto esperava, a contextualização, né? E quando foi que a Eu gente... estou ouvindo, eu estou te ouvindo o Felipe. Pronto, quando a gente se encontrou a partir de 2017, né, com a implementação da Escola Experimental de Cinema, a gente começou ali a fazer pequenos contatos, né, assim, de aproximação, e que foi muito importante, assim, para que a gente seguisse nessa implementação da Escola Experimental de Cinema. E no segundo momento foi com a implementação, né, do projeto O Cinema e as Palavras, assim. Sem contar também a relação, eu já estou me esquecendo aqui, né? Mas também teve ainda a ação que a gente desenvolveu na Escola Lina Rodrigues, né? Enfim, essa atuação direta nas escolas quilombolas, né? E, e foi uma atuação muito necessária, assim, para o desenvolvimento mesmo, né, do projeto. E, bom, agora que tu, assim, eu acho que é um pouco isso, assim, né? E no decorrer dessa conversa, eu acho que a gente pode esmiuçar um pouco mais, pensando nessa perspectiva, assim, né? Da formação dos professores, nessa relação, né? De ações educativas, enfim. A gente pode ir contar um pouco os detalhes de cada projeto mais para frente, né? E, Ocida, seja bem-vindo, assim, Oi. muito legal que você aceitou o nosso convite, né? Você sabe que é importante na nossa trajetória, a gente manteve alguma relação no passado, né? Através de Ana, né? E é muito bom poder te acolher aqui, né? Porque, assim, você tem uma trajetória na educação, você já contou muita história para a gente, né? Nas reuniões que a gente já fez, e que é uma trajetória muito singular, muito bonita, né? Você enxergou, você talvez tenha sido uma das primeiras, né? Junto com o Val, que está aqui, Val Denise, quando chegou na escola, reconheceu, assim, a dimensão transformadora, pedagógica do nosso projeto. E você também foi uma das primeiras que fez isso. Você foi aqui nos indicou, né, caminhos para o nosso desenvolvimento, levou a gente lá para a escola Nossa Senhora do Carmo. Você que apontou esses caminhos, né? Então, assim, para a gente começar essa roda de conversa, fala um pouco sobre a sua trajetória. Quem é você? Pode se apresentar como você quiser. E falar um pouco da sua trajetória até se tornar secretária de Educação de Conde durante o período, né, de 17 a 20, né? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ana. Tão bom estar com vocês nem sabem, mas é muito bom. Eu sou Cida, professora, psicóloga, são 44 anos já dessa função gostosa, às vezes triste, mas muito desafiadora. E a vida de professor é isso, um grande desafio.
E isso foi sempre um motivo para seguir em frente. Sempre foi um motivo de buscar caminhos e não desistir. Não desistir nunca. E nós, professores, trabalhamos com a melhor coisa do mundo, que é com o ser humano. Se a gente olha para ele como se a gente se olhasse no espelho, isso fica mais fácil, fica mais leve, fica mais responsável. Eu acho que é isso, a vida de professor, de todos os professores. Bom, eu fui professora primária, que não é do tempo de vocês, mas eu dava aula para crianças pequenas. Depois me envolvi com a educação de meninos de rua, que foi uma experiência muito boa também, com o trabalho no presídio, depois no Hospital do Câncer como voluntária. Essas coisas não foram inventadas, elas vão se entremeando nos caminhos da gente como educador. E isso vai dando uma experiência, um jeito de viver muito bom. E uma das coisas mais interessantes é que sempre, em todos os lugares por onde eu passei, estava junto a arte, o cinema, sabe? As coisas, elas vão dizendo ao educador, vai por aí, se encaminhe por aí que a coisa vai. Isso é uma coisa boa, da gente estar sempre aberto para tudo que vai aprendendo, porque a gente é aprendente, a gente veio para viver, aprender e ensinar, passar adiante, porque a gente não pode aprender alguma coisa e ficar para a gente nunca, jamais. Tem que passar adiante. Esse é o professor também. Depois eu fui para a Secretaria de Educação do Estado, trabalhei com as crianças pequenas de educação infantil e ensino fundamental, passei um tempo no ensino médio e depois fui convidada para ir para a Conde. E desde a época que eu fui para a Conde, eu digo que Conde foi um grande presente para essa educadora, um grande presente. Em Conde, primeiro que é aquele município, é um município múltiplo em tudo, em beleza, sabe, em mistura de pessoas, em jeitos de viver, em tudo que você pode achar. Ele é um pequeno, um grande mundo. E me ensinou muito, muito, muito. Aprendi muito em Conde, com as pessoas de Conde. E um desses presentes foram vocês, que quem me trouxe foi Val, que era supervisora da escola do Guruji Ipiranga, e ela tinha uma paixão imensa por esse trabalho, e ela terminava apaixonando os outros que estavam ao seu redor, porque ela falava tanto, com tanto entusiasmo, com tanta. Ela tem amor pela educação, e isso já é uma coisa que, não é, que atrai muito. Isso tudo foi contaminando até o conhecimento. Vocês também me conquistaram. Achei muito legal de ver que vocês também estavam abertos para aprender. Vocês estavam ensinando, levando uma proposta muito diferente para aquele povo, mas vocês estavam dispostos a aprender e eu me pendurei nisso, porque eu queria aprender, mas também queria que vocês aprendessem algo sobre a pedagogia, sobre o trabalho pedagógico nas escolas, e vocês fizeram isso lindamente. Vocês juntaram, sabe, a fome com a vontade de comer. Isso eu digo sempre. O trabalho que vocês fizeram lá na escola, que não só na escola a Pimentel, a Albino Pimentel, mas vocês também fizeram isso lá na escola na Lina, e isso foi reverberando, porque as outras escolas começaram, sabe, aquela inveja boa? Por que é que lá está acontecendo aqui não? E a coisa mais bonita foi vocês fazerem com que a escola entendesse que ela não se acaba no muro dela, que ela não fica presa naquelas paredes, que a educação é muito maior que aquilo ali, sabe? A educação tem que estar no quintal de casa, no sítio do seu João, lá no coco da Ana, em outros lugares, nos rios, nas nascentes. E isso era muito importante, vocês conseguiram fazer isso de uma forma pedagógica, junto com os professores que eram fantásticos. Então, tudo isso, eu acho que isso foi um grande presente para mim e para todo aquele pessoal dali. E quando chegou a pandemia, eu fiquei muito angustiada, porque era muito difícil trabalhar no município que a gente tem as regiões muito diferenciadas umas das outras, e regiões que não tem internet de jeito nenhum, que a gente não conseguia chegar, mas nem a pandemia tirou o ritmo.
porque os professores de Conde, eles vestiram a camisa de Conde, da educação, dos meninos e meninas, e eles saíram catando. E aí, de repente, também vendo as inúmeras coisas que vinham, professores criando os vídeos lindos. Claro que com toda a inexperiência de se fazer um vídeo aula para um aluno, mas eles foram fazendo. E aí, uma hora dessas, também Val aparece com uma coisa muito linda, que foi a questão dela pensar no tempo dessa videoaula. Sabe que isso é uma coisa que vocês trouxeram. Que tempo usar para não cansar as crianças e os adolescentes? O que fazer nesse tempo? Não é? Como aproveitar esse tempo pedagogicamente? E aconteceu. Então, isso tudo foi uma prova de que a gente precisa estar antenado com todas as artes, que as artes audiovisual, ela não pode ficar num período de pandemia, que ela deve se estender agora para sempre na educação. Porque, por conta disso, nós fizemos formação de professor via, via a tecnologia, tivemos formação de professor, de supervisor, de diretores. Nós tivemos eu acho que todos nós ganhamos muito. A pandemia foi e ainda continua sendo assustadora, mas ela nos deu uma coisa que ninguém vai tirar, sabe, Ana e Felipe? Ela nos deu a coragem de, assim, de mergulhar no desconhecido pelo bem da gente e do outro. Eu precisava da aula e o único meio que eu tinha, às vezes, era um celular. Então, eu tinha que aprender a lidar com essa máquina pequenininha, chatinha, que a gente não sabe lidar sempre. Eu tenho 63 anos, é difícil, viu, gente? Mas eu não tenho medo dela. Eu erro várias vezes, mas vou nela. E os professores fizeram isso, e vocês ajudaram nesse sentido, sabe? Do não ter medo, de aprender a fazer. E com isso, levar leveza para esse tempo difícil da educação. Quer dizer, de tudo, mas a educação em si foi muito cruel. Eu fico pensando como é que se diz que professor não trabalhou esses 2 últimos anos. Porque eu acho que foi o período que os professores, coitados, mais trabalharam. E eles trabalharam com o impossível, eles trabalharam com o desconhecido, eles trabalharam com o que eles nem sabiam que podiam fazer, para não deixar os meninos e meninas distantes, sozinhos, esquecidos, entenderam? A gente não pode dizer que a gente recuperou o currículo da escola, não, é mentira, sabe, a gente dizer que fez isso. Mas a gente não deixou de perder o vínculo, a gente permaneceu com o vínculo, com essa presença através do papel, do celular, sabe, do computador, do tablet, de quem tinha, o que se tivesse, o professor estava ali, presente, vive, dizendo aos meninos, estou com vocês. A gente pode não ter aprendido tudo, mas aprendemos inúmeras coisas novas. Isso é uma coisa impagável. Uhum. Professora, muito boa a apresentação. Ana, a professora Cida passou praticamente por todos os tópicos aqui da pauta, então está encerrada a live, pessoal. Não, vamos lá, vamos voltar em alguns pontos e a gente vai alargando a reflexão, né? Eu acho que Ótimo. porque realmente, quando ela ia falando, eu ia baixando aqui o roteiro, sabe? Se ela já falou sobre a gente vai falar do quê? Perdão, gente, eu acho que eu não expliquei, eu tenho TDAH. Então tudo bem. Não, tudo bem, é brincadeira. Ó, gente, então, assim, vamos voltar um pouquinho, assim, que eu acho que é legal aqui, eu estou olhando aqui os participantes, a gente tem pessoas, professoras da educação básica, que eu conheço, né, gente? Tem gente aqui que eu não conheço. Tem professores da educação básica, tem arte educadores aqui, né? E tem também, tem você, que também é uma educadora, mas estamos te trazendo um pouco para falar um pouco sobre esse papel da secretária de educação, né? Então, veja, tem produtores culturais também. Então, assim, a gente tem aqui uma articulação setorial, né? O que eu queria pensar um pouco é você no papel da secretária, educadora e gestora, né? Uma coisa que eu percebi no período que a gente conviveu contigo
Porque você, assim, ao mesmo tempo, tinha que dar conta do pedagógico, você recebia questões de todos os lados para resolver, desde a caixa d'água da escola, consertar o banheiro. Então, a gente ia fazer reunião com você, lembra? Ficava aparecendo demanda, e você tinha que resolver tudo meio que na hora, assim. Então, eu imagino que tenha sido uma experiência enriquecedora, mas também muito tensa, né? E em meio a tudo isso, eu me lembro que você tinha esse olhar aguçado para perceber como dar um encaminhamento para o desenvolvimento pedagógico daquele contexto, né? No caso, o nosso contexto lá no Quilombo, né? Para quem não conhece o trabalho da Semente, o Conde é um município que tem quilombos, comunidades indígenas, tem uma faixa litorânea e tem um centro, né, um centro político, comercial, né, mais para o interior ali do território, né? Então é um território muito grande, E temos, muitas e aglomerações. temos os E os assentamentos, assentamentos, de fato. não é? Exato. E a gente atuou num dos quilombos, o Quilombo Guruji-Ipiranga, né? Então, muitos contextos, né? Então, quando o Cida chegou, ela entendeu o projeto e falou assim, vocês vão, meio que estimulou, né? Uma frase que me marcou muito foi assim, ó, vocês estão chegando no território quilombola. Por mais que, se vocês não conseguirem engajar a comunidade, se enraizar na comunidade, eu posso colocar aqui um baú de ouro na tua mão e o ouro vai escorrer por entre os dedos. Não vai adiantar nada, né? E isso me marcou muito, porque você falou isso, estimulando que a gente buscasse a comunidade para desenvolver o projeto, mas ao mesmo tempo também apontou e falou: vai lá conhecer a Escola Nossa Senhora do Carmo, que ali vocês vão entender como é que faz um trabalho transformador. E aí fomos, né? Eu, Ana, Val, acho que 5 ou 6 professoras, né? Da escola. Ana, Praticamente a escola caravana. toda, né? E então foi assim. E aí a escola voltou muito entusiasmada e assim a gente foi tecendo o projeto. Um projeto que envolveu o audiovisual no turno escolar, buscando se relacionar com as aprendizagens que as professoras estavam trabalhando ali, né? E de uma forma interdisciplinar, mas ao mesmo tempo buscando essa relação com as famílias. Então, sinteticamente, esse foi o início do nosso trabalho e você enxergou isso, né? Então, a minha pergunta para você nesse momento tem um pouco a ver com isso, assim, você como formadora de professoras, assim, né? Quando você teve o primeiro contato com o projeto, você enxergou de cara esse potencial do audiovisual como uma linguagem que poderia se integrar nos processos de aprendizagem? Ou você ficou um pouco arredia, você ficou um pouco desconfiada? Como é que foi esse acolhimento da nossa metodologia no início? Porque depois fluiu, né? Mas no início, como é que foi? Ok. Eu tendo, isso é uma tendência minha, de não ter muitos medos, não, sabe? De ficar ressabiada. Eu aprendi com a vida, Felipe, que a gente tem primeiro que confiar. Depois, se alguma coisa der errada, aí a gente começa a voltar alguns passos para trás, para recomeçar. Então, quando vocês trouxeram isso, eu já vinha de um trabalho do programa Mais Educação do governo federal à época, desde 2007, que trabalha com o audiovisual o tempo inteiro nas escolas. E isso era uma coisa muito rica. Eu vi casos de meninos que fizeram trabalhos belíssimos, inclusive de resgate da sua própria comunidade. E comunidades que a gente não pode dizer que são tão lindas quanto a de Conde, eram comunidades que antes eram chamadas só de favelas, mas que foi através do trabalho audiovisual que esses meninos se reconheceram, se apropriaram daquele lugar e fizeram esse lugar mudar a partir disso. Então, isso já era uma coisa muito boa na minha vida. A experiência de ter visto em vários lugares do mundo, e mais aqui do Brasil especificamente, uma comunidade lá do Rio de Janeiro que trabalhava só com isso, com os meninos produzindo filmes sobre a sua comunidade, e eles passavam a fazer palestras a partir dos filmes produzidos, e eles começaram a se enxergar como iguais, sabe? O problema, ele é igual em todas elas, só que de forma diferente, numa situação, numa proporção diferenciada. Quando chegou para você, para mim, o trabalho de vocês, foi como se várias estrelinhas aparecessem, sabe, no meu olho, que eu dizia, alguma coisa pode acontecer com isso, eu não sei o que ainda, né? Mas tinha que acontecer.
E eu não me decepcionei, porque assim, vocês podiam ter dito, não, Cida, tu quer mudar o rumo, não, e vocês mergulharam nesse trabalho de, eu acho que foi uma imersão. E aí, quando eu vi que a José Albino estava se propondo a uma mudança, eu fui imediatamente para a escola lá de Bananeiras, porque falei, é lá que está. O primeiro projeto que eu conheço na Paraíba, dessa escola que é feita com, não é feita para, nem por, é feita com. E eu achei que ia encaixar muito bem com o trabalho de vocês. E vocês iam entender isso, e quem sabe um dia a gente conseguir escolas que não é que fizessem igual, mas que fizessem no mesmo ritmo de trabalho. Educação feita com. E aí eu assim, eu gostei do que vi, do que vocês traziam, achei que podia ser ampliado, achei que isso era possível. Ser secretária foi uma experiência nova, mas assim, eu nunca pensei nesse nome, secretária, como um nome de poder, não. Não. Eu acho que o ser secretária de uma secretaria de educação, você é um elemento que vai servir de elo, de ligações com todos os outros que estão ali, sabe? Secretário é o nome, é o cargo, mas ele não faz nada, não, sabe? O que ele tem que ter é uma boa escuta, um bom olhar para quem está fazendo, uma boa escuta de quem já tem experiência, mesmo das coisas que ele não acredita, porque é a partir disso, dessa abertura, que a educação vai fluir. Não tem uma outra forma. Então, e foi isso que aconteceu quando eu encontrei vocês. Eu já vinha com alguma coisa, porque Val tinha ido na secretaria, já tinha feito com aquele jeito dela, ela põe credibilidade naquilo que ela vai falando, e isso aconteceu naturalmente. Vocês foram um dos grandes presentes e vocês me ensinaram muito, me ensinaram essa resiliência de educador, sabe? Seja ele em que área for, na de vocês, na minha pedagógica, sabe? Ou numa outra, mas que havia uma coesão para um trabalho comum, para um trabalho com. Bom, é bonito. Muito, muito bom, Cida, te ouvir, assim, e me passa o filme na cabeça, né, assim. E eu vi aqui também nos comentários, tem muita gente aqui falando coisas, eu não estou acompanhando tão diretamente, mas eu vi uma das pessoas que pediu, né, para a gente falar um pouco de contextualizar como foi metodologicamente, né, como foi o processo lá. E vou falar aqui rapidinho, né, assim, para o entendimento de quem está aqui nos acompanhando. Mas no primeiro momento foi isso, a gente implementou uma escola experimental de cinema, né, na Escola José Albino Pimentel, e o desafio que a gente se propôs inicialmente era que tivessem 2 professores, né, e os professores com seus estudantes, que a turma variava entre 20, né, assim, no máximo uns 20 crianças, 25, não passava muito disso, né. E aí, quando a gente chegou lá, né, no primeiro a gente teve desafios para implementar, e que estavam na transição, né, entre a gestão, e justo isso, quando atravessou esse 2016 e a gente chegou efetivamente na escola, a gente encontrou o Valdenise, que foi muito citado aqui, que inclusive já esteve aqui com a gente numa das lives, e assim no processo a gente foi aproximando, né, mais institucionalmente da secretaria, como você já colocou, né? E o processo metodológico era isso, era realizar oficinas, né, uma formação inicial com as professoras, e aí o desafio nosso começou a ampliar, porque era isso, eram para 2 professoras, e terminou uma escola de 10, 8 professores participaram, e um total de 200 estudantes. E aí, assim, a gente organizou ao longo de 2017 encontros semanais. Então, de fato, quando você fala a palavra imersão, foi uma imersão. A gente acompanhou, assim, durante a semana passava 4 dias, né, Felipe, na escola. E sem contar os trabalhos posteriores, assim, de planejamento, enfim, foi realmente um processo muito importante, constituinte do nosso trabalho, né? E os desafios todos que surgiram a partir disso. Então, a formação dos professores, as oficinas com as crianças, e disso resultou 7 filmes, né?
formando aí um grande mosaico, uma cartografia da comunidade, realizada a partir do olhar das crianças, né? E quando você fala disso, enfim, de toda essa costura, né, sobretudo os desafios, eu fico pensando, né? Aí a gente fez todo esse processo e quando acabou o projeto, né, teve uma situação que eu acho que é muito importante, né? E o projeto do cinema, né, foi tão adentrou tanto na escola que você tinha sugerido, a partir também das observações de Val, né, da implementação no PPP da escola, né? E eu acho que diante de tudo, assim, de tudo que aconteceu, da aproximação com a comunidade, a aproximação das famílias dentro da escola, né, efetivamente, assim, ainda teve esse desdobramento institucional que ele é muito significativo, né? E aí eu queria que tu também pudesse falar um pouco sobre isso, assim, que teve um estímulo muito em relação a esse processo também, né? Uhum. Essa era uma ideia que eu acho que todo professor tem, que é de atualizar sempre o projeto político-pedagógico de cada escola, porque a gente está sempre recebendo pessoas novas. E aí eu tenho que ter um projeto de trabalho na escola que tenha a cara do povo que frequenta aquela escola, não é? E isso era eu acho que já era uma construção que Val já estava fazendo junto com os professores. A ideia de trazer vocês também para isso, para mim era muito importante, porque a gente teria um outro veio, é uma outra coisa, sabe? Um outro. Eu acho que é assim, como se a gente tivesse uma coisa a mais para aquela escola que ia enriquecer, sabe? Acho que se a gente tivesse conseguido colocar, inclusive, no nosso currículo, na base curricular, a atividade de vocês já implementada isso enquanto currículo, estava perfeito, porque não tinha como sair, está ali proposto e a comunidade participou dessa construção e ela viu da importância. A gente não chegou nesse nível ainda, mas espero que a gente chegue um dia, porque é importante que a gente veja como base curricular as coisas novas, que elas vão somar, elas vão estar somando. Então, a ideia na época era essa: se vocês participam desse processo na construção da proposta político-pedagógica, e vocês fizeram esse trabalho lindo, porque a gente diz assim, 7 filmes. Não, naqueles 7 filmes tem o povo, tem a história de uma comunidade, tem a valorização de um povo, tem o empoderamento da identidade. É muito mais que 7 filmes, entenderam? É muito mais. De repente, se esses filmes entram também no processo da proposta pedagógica da escola, e todos os anos os meninos geram novos filmes para ir vendo o que é que mudou naquela comunidade, o que melhorou, o que precisa melhorar ainda. O que é que permaneceu do mesmo jeito e que, de certa forma, seja por meio desse movimento que a gente faça com que aconteça. É todo um empoderamento de um trabalho, sabe? Comunidade, escola, escola, comunidade, e que a gente. Isso é um sonho de qualquer professor, acho, de fazer uma proposta com que as pessoas se vejam nela. Quando se vê nela, Ana, dificilmente essa proposta morre, sabe? Porque ela não é uma coisa de uma gestão pública, ela não é uma coisa de uma professora que passou pela escola, porque a gente passa, deixa e sai daquela escola, mas se isso é da comunidade, não tem como mudar, né? Eu acho que o meu sonho de professor ainda é que a gente consiga trabalhar a escola junto com a comunidade o tempo inteiro, que as propostas pedagógicas das escolas sejam uma construção como vocês estavam começando a fazer lá no Albino e no Lina. É tão importante isso. Quando a gente se vê participando, fazendo como a escola lá de Bananeiras, fazendo é muito difícil assim desmanchar, destruir, sabe? Porque vai para além da vaidade do meu nome aparecer, sabe? Ele vai para uma construção da comunidade que é para ela própria, né? Amanhã ou depois os professores se aposentam, estão novos professores, mas aí a comunidade vai dizer: aqui na comunidade tem professor formado,
e a gente quer que seja ele o professor que esteja lá na escola. Entenderam? E a gente vai dando posse às pessoas daquilo que é delas, não é? Eu acho que isso era muito importante, foi muito, eu acho que foi enriquecedor aquele trabalho para a escola e para aquela comunidade. Muito legal, Cida. Você traz uma visão política, mas a boa política, né? A política do Uhum. empoderamento da comunidade, né? E que foi um olhar da professora Márcia ao longo de toda a orientação que ela deu também ali no processo, né? Veja, Isso. você traz. Eu queria também continuar respondendo um pouco o que o pessoal está colocando, né? E aí queria fazer um ponto que é o Uhum. seguinte, olha, dentro do relato que a Ana trouxe, eu acho que vale a pena dizer que a gente chegou lá com uma proposta de arte e educação, né, voltado para a promoção da educação em direitos humanos, né? Foi uma parceria com o projeto Inventar com a Diferença da Universidade Federal Fluminense, né, Laboratório Cuman, e foi quando a gente chegou lá com uma metodologia que é a pedagogia do dispositivo, que assim estimula que a gente se aproprie da linguagem audiovisual na escola de uma forma criativa, inventiva e muito próxima do que a gente conhece como metodologias ativas, colaborativas, né? Então foi muito fácil dialogar com uma proposta pedagógica que se abrisse para o território, né? E que se relacionasse com as crianças, estimulasse projetos de pesquisa. Percebam que é uma proposta pedagógica muito diferente de trazer o audiovisual de uma forma ilustrativa, expositiva, tradicional, né? E aí a gente teve a sorte, porque foi sorte, né? Uma convergência cósmica, mas, enfim, a sorte de ter que teve esse olhar, as professoras da escola que acolheram a proposta, Cida, né, que, enfim, tem feito aqui o relato de como ela apoiou, como ela enxergou, né? E daí a gente passou, então, a trabalhar com a Escola Lina Rodrigues, né? A Fátima, que foi a coordenadora da época, ela passou por aqui, né? Ela fez um comentário também a esse respeito, né? Falou que, deixa eu chegar aqui no comentário dela, ela falou que a educação audiovisual se integrou com os projetos que a escola estava desenvolvendo lá, como o projeto da Horta, por exemplo, né? Naquela época a escola estava a escola Lina, que é do Fundamental 2. A gente chegou na escola de infantil, Fundamental 1. E o Lina, que é do Fundamental 2, estava passando por um processo também de renovação, né, pedagógica e começou a trabalhar com projetos, como projeto de horta, robótica, projetos interdisciplinares, né? E a gente então se integrou também nesse processo lá no Lina, né? E, pois bem, mas aí teve um momento que foi o momento da treta, né, Cida? Foi o momento que aconteceu o quê? A gente, a gente concluiu o projeto, foi incrível a culminância, tinha 400 pessoas dentro da escola, as professoras se conheceram, fazia muito tempo que não havia, né, uma ocupação da escola naquela intensidade, né? E, no entanto, algumas professoras se tornaram resistentes. Elas chegaram e falaram assim: tá bom, mas eu preciso ensinar a ler e escrever. Tô perdendo muito tempo aqui com isso daqui. Foi tipo um racha, vai? Metade das professoras gostaram muito, reconheceram o valor, mas ficaram resistentes em continuar. E aí a gente passou um período de negociação, né? Foi um período conversando bastante, indo e voltando na ideia, né? Na proposta. Isso. Qual sustentou a proposta lá mensais, então ela deu seguimento com atividades de cineclube. A gente foi trabalhar no Lina, com oficinas no contraturno. Lá a gente criou um canal no YouTube com os jovens, chamado Canal Viva Quilombola. Tudo que a gente está falando aqui tem lá no nosso canal do YouTube, tá, gente? Os filmes, tá tudo lá. E aí, e aí a gente conseguiu finalmente encontrar uma solução para dar seguimento para o projeto, que foi desenvolver uma metodologia que contribuísse com as práticas de alfabetização e letramento. Não foi simples chegar nesse ponto, né? Assim, envolveu conflitos, envolveu negociações, e só que assim, hoje eu reconheço, Cida, que foi a melhor coisa que aconteceu para a gente, sabe? Foi assim, foi o que nos levou a perceber o potencial do audiovisual de se articular com diferentes propostas pedagógicas e a gente passou a desenvolver metodologias. Você deu uma travada aí, não sei se você escutou? Escutou? Eu cortou alguma coisa, mas não perdi. Eu estou atenta. Tá, eu estava dizendo que foi uma das melhores coisas que aconteceu, que foi que nos forçou a se abrir para o desenvolvimento de metodologias. Então, nesse caso, do projeto lá
que a gente desenvolveu com alfabetização e letramento, a gente trouxe referências do método Paulo Freire, se abriu para outras práticas de arte e educação, e aí a gente fez um trabalho de educação audiovisual voltado para o mapeamento do universo vocabulário das crianças e a contextualização da aprendizagem das palavras. E aí resultou num filme, Tesouro Quilombola, né? Então, eu queria passar a palavra para você, Cida, se você lembra desse momento, como foi esse momento de conduzir esse processo? Porque a escola fechou o tempo ali, no momento, né? Como é que você conduziu esse processo? Tudo é diálogo, não é? Então, quando surgiu isso, eu acho que as professoras, de verdade, elas não estavam contra. Elas queriam ajuda. Elas estavam buscando ajuda porque elas estavam com algumas dificuldades no seu tempo, que é curto, e fazer com que as crianças fossem alfabetizadas, que elas tivessem processo de leitura bom, de escrita. Na realidade, é medo de todo professor. Sabe, chegou um novo, isso foi muito bom, mas em que é que está me ajudando? Isso é uma via que é de mão dupla, entenderam? Então, eu tive reunião lá na escola e eu vi essa angústia delas e a proposta sempre era de diálogo. Vamos sentar com o Felipe, com a Ana Bárbara, vamos chamar eles, vamos dizer o que é que vocês querem, o que é que vocês estão pedindo para eles. Então, eu acho que tudo é a base de tudo é isso, é o diálogo. Claro que eu fiquei meio temerosa de vocês dizerem, não, essa não é nossa praia, a gente está fora. Na época, eu comentei isso na secretaria, eu acho que eu provoquei uma guerra lá no Albino, porque eu deixei que as professoras e as diretoras buscassem nos meninos o que elas estavam querendo. Eu não sei se os meninos vão estar dispostos a isso, porque eu não sabia como ia ser a aceitação de vocês. Aí, para minha surpresa, dias depois, Val falou tudo certo, a gente vai seguir um outro caminho, os meninos fizeram isso e aí eu fiquei só acompanhando e fui vendo que a coisa foi ficando mais leve. E aí ela vai ficando mais leve porque ela vai ficando entremeada em todo o fazer escolar, não é? Quando a coisa vai ficando leve, ela vai permeando. Vocês já estavam na Lina também, que Fátima foi outra guerreira, querendo também fazer essa mudança e com muita vontade, e colocou vocês nisso também, o que foi excelente, porque os meninos maiores se sentiam meio excluídos de um processo diferenciado, e vocês juntaram todos, e Val veio com a ideia da parada educação, que foi uma coisa muito grande, porque nunca tinha acontecido. Então, eu acho que tudo isso parte de diálogo e de se estar aberto a. E essa é a nossa função enquanto professor, enquanto educador, enquanto arte educador, é estar aberto, ouvir o outro, se entender nesse processo, ver se isso vai mudar a minha essência, e se isso não vai mudar e vai enriquecer a minha essência, a coisa flui. Eu acho que foi isso que aconteceu. Vocês estavam abertos a isso, a escola viu que uma, não era uma coisa contra o pedagógico, mas que podia ser uma coisa que somava-se a ele, e tudo isso foi, aos poucos, foi ficando leve, foi ficando gostoso, vai chegando num ponto que as coisas se misturam tanto que a gente não sabia o que era uma coisa e o que era outra, porque estavam funcionando bem juntas. Acho que foi isso. Ótimo. De fato, Cida, esse movimento, né, da alfabetização, assim, para a gente foi realmente muito importante, assim, e eu vejo também que nessa segunda etapa, né, vamos dizer assim, da nossa presença lá na José Albino, e aí foi muito mais focado, né, no grupo de crianças, assim, não envolveu toda a escola, mas ao mesmo tempo esse foco também trouxe esses resultados que vocês falaram agora, assim, né? E que a gente focava nas crianças, mas tinha o desdobramento com os professores, os atravessamentos que estavam acontecendo ali, né? Que a gente, nesse caso, estava atuando no contraturno, que foi diferente da experiência com a escola experimental. A gente estava atuando no contraturno, né? Com as crianças que davam à tarde, ia para amanhã e vice-versa, né? E isso, assim, com 15 crianças, em torno de 15 crianças do quarto e do quinto ano, né?
E, esse recorte foi muito importante mesmo, assim, porque a gente conseguiu visualizar e está em consonância, né? Não era uma ação também de um projeto isolado, embora tivesse no contraturno, ele estava realmente foi pensado, né, junto com a secretaria, foi pensado com a direção da escola, com a coordenação da escola. Val estava o tempo todo nesse processo e tinha o que transbordava assim, né, para pedagogicamente e que também chegava para os professores, né? E chegou ao ponto de no final a gente pensar na sequência desse projeto, né? Assim, dar uma sequência, mas enfim, isso não terminou acontecendo, mas eu acho que isso foi muito importante assim, para o nosso desenvolvimento e também, sobretudo, eu acho, para o desenvolvimento das crianças, né? Assim, a formação do gosto pelas palavras, a apropriação como as crianças se relacionaram de um jeito muito especial, né? Com todo o processo, assim, com as imagens e com as palavras, né? E para quem está nos ouvindo e tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse processo, né? Resultou num filme Tesouro Quilombola, mas resultou também num documentário que acompanha o processo pedagógico desse projeto. Né? Ô, Ana, mas esse documentário não está público, não, viu? A gente só exibe nos cursos. Mas agora que você prometeu, eu acho que hoje a gente pode divulgar ele. Temporariamente disponível. Pode ser. Por uma pena com você. Viu? Mas olha só, a gente teve que parar, né? Porque chegou a pandemia, a gente estava iniciando um processo de formação de professores, e aí eu queria voltar para esse tópico da formação, né? Porque todos os projetos que a gente faz na escola, e lá não foi diferente, a gente começa com formações. E aí, nesse caso, a gente, então, caminhou para essa direção, né, de trabalhar com alfabetização e letramento. Aí deu certo, deu certo. Aí Cida convidou que a gente continuasse em 2020 e fizesse uma formação para voltar para o turno escolar e se aprofundar na prática, né, em sala de aula. E aí chegou a pandemia, a coisa foi suspensa, né? A gente até transformou numa formação online, mas já não foi a mesma coisa, né? E aí, Cida, passo a palavra novamente para você, para a gente então entrar nesse tópico, né? A formação de professoras hoje, né? O que que você acha, assim, do que você está acompanhando, dos debates, dos dramas da educação, né? O que que você acha que é importante, assim, pensar hoje na formação das professoras? Olha, já em 2020, como nós trabalhávamos lá com o programa Raízes e Galhos, que era um programa de alfabetizar as crianças até o segundo ano, de deixar com que até o quinto ano elas tivessem seu processo completo, que as crianças e adolescentes até o nono ano tivessem um processo de leituração legal, de escrita boa, a gente precisava dar continuidade. E isso foi uma coisa muito bonita. Aliás, eu acho que tudo na minha vida é muito bonito, viu? Assim, até as coisas que são drásticas, como foi essa pandemia, ela deu uma. Eu fiquei desesperada. Vou dizer um segredo para vocês. Quando resolveram parar as escolas, eu quase entrei em desespero, porque eu fiquei pensando o que será. Assim, tudo que para uma escola, que para um movimento de educação, é um prejuízo muito grande, porque na educação tudo é muito lento. Nada acontece por milagre de um dia para o outro. E naquele momento eu pensei, se isso durar mais do que um mês, olha, eu pensando em um mês. Depois de um mês, eu disse, meu Deus, vai para dois. E a coisa mais bonita para mim nesse período foi que as pessoas da educação de Conde, elas disseram, não, a gente não pode parar. A gente usa o WhatsApp, a gente usa o YouTube, a gente usa alguma plataforma, mas a gente não pode parar. E isso me deu vida, porque aí a gente começou todo mundo a aprender junto, a fazer isso, todo mundo fazer isso junto. Isso foi uma coisa, gente, que é uma outra coisa que a gente tem que ver que o professor. Veja, teve professor que comprou um celular novo, sabe? Isso sem nenhuma garantia, mas ele comprou porque ele não queria ficar afastado do processo. E daí as formações desse programa do Raiz e Galhos, elas começaram a acontecer também, usando o Meet, usando o Zoom, mas sempre
não deixando de acontecer. E nesses espaços, eu dizia sempre às meninas, dê um tempo para o professor chorar um pouco, porque era preciso que eles se olhassem, embora por uma câmera, mas que eles vissem que eles estavam passando exatamente o que o outro estava passando. O desespero era igual, o choro era igual. Como a gente não podia dar colo, eu dizia às meninas, abram espaço um pouco para os professores falarem das suas angústias. Porque, às vezes, um bom exemplo de um, da força de um, fortalece o outro, não é? Um que é forte, vê um que está mais fraco, sente necessidade de ajudar esse. Então, para mim, isso foi importantíssimo. Acho que essa telinha foi foi um grande paraquedas para todos nós. Estávamos caindo num salto mortal, sem nada. Então, essa formação via esse aparelhinho foi muito importante. Embora cansativa, embora assim alguns não gostassem, mas o que eu via era uma vontade imensa de não ficar de fora. Isso foi muito bom. Para além disso, que é o que eu disse a vocês já um tempo desse, expandam esse trabalho, porque para além disso, a gente precisa pensar que esse equipamentozinho, que tudo que for feito a partir do que vocês já faziam lá, vai ser muito importante para a educação das crianças e dos adolescentes. Nós tivemos 2 anos de uma perda muito grande, muito grande. Então, esse não é o momento da gente pensar, eu tenho que dar o currículo inteiro, todos os conteúdos daquele ano. Não, eu tenho que pensar como é que eu posso fazer com leveza com que os meninos recuperem algumas coisas importantes. E aí, para mim, como usar isso? A tecnologia, sabe? Usar o trabalho de vocês para aprontar o professor, porque o professor, gente, tudo que chega para o professor é muito difícil, porque ele mal tem tempo de parar para se atualizar, para formar, sabe? O professor é muito difícil, porque ele tem a atividade de ser professor, ela é muito árdua. E muitos dos professores, eles têm 2 empregos, às vezes em 2 redes diferentes, privada e pública, às vezes 2 numa pública. E isso faz com que ele não tenha tempo nem para ele. Então, daí porque essa ferramenta e o trabalho de vocês, para mim, ele é importantíssimo nesse momento. Porque a gente pode fazer isso no momento que o professor está em casa, descansou um pouco, aí agora eu vou lá, vou entrar naquele lugar e vou assistir aquela aula que está lá. Isso dá eu digo que é grau para o professor, que já não tem, porque a gente sai da faculdade tão nu quanto Adão e Eva. A gente vai conseguindo as roupas da educação no meio do caminho. Isso a gente já está aí, vocês estão dando essa oportunidade. A ciência cinematográfica, ela está dando a chance de formação do diferente, da não cortar essa coisa que a gente chama de descontinuidade. Não, a gente pode ter isso em casa, sabe? No momento que a gente está mais descansadinho, quando a gente está pensando em fazer algo diferente, vai lá e a gente tem esse canal para aprender. Isso, por mais que pareça mais alguma coisa, não é. Vai ensinando a gente a fazer com leveza e com mais calma aquilo que a gente já faz direto, direto. E vocês deram essas dicas quando vocês estavam junto com o Val pensando nisso, sabe? O professor ele tem que se livrar de tanto peso e ir por uma forma que é essa, uma das, mas eu acho muito leve, usar o cinema, usar a arte, usar o vídeo, usar a formação, ou sei lá, assim, direto via Meet ou via Zoom, mas também pode ser em cursos, mini cursos lá no YouTube de vocês, e que eles vão lá, catam, puxam para si, marcam um grupo de estudo e fazem disso um processo de via a arte, via a tecnologia, deixar esses anos mais leves, menos cruéis. Eu acho que tudo vale a pena. Bom, professora. Muito bom. Deixar mais leve, né? Teve escola que falou isso, né, Ana? Apresentar o audiovisual de uma forma mais humanizada, né? Que as professoras tiveram uma experiência muito difícil na pandemia. Agora é hora de
humanizar, é hora de, né, tornar mais agradável a experiência com a tecnologia também, né? Diz aí, Ana, você ia falar, Isso. acabei interrompendo. Isso, ao ouvir Cida e você agora, a gente, assim, é o que a gente sempre fala, né, em relação ao audiovisual, assim, nessa perspectiva que a gente trabalha, é de estabelecer um encontro com as imagens, mas um encontro também com as pessoas, sabe? Estabelece um jeito de se relacionar dentro da escola e para mim é uma das coisas mais importantes, assim, porque a gente se conecta, estabelece conexão, né? É isso. A partir das práticas que são feitas com brincadeiras, né, com jogos, as crianças estabelecem uma investigação, a começar por dentro da escola, se relaciona com a pessoa que está na cozinha, que nem está ali o tempo todo indo lá comer, merendar, e nem sabe quem é. E a partir de uma prática do audiovisual, ela já descobre quem é essa pessoa, se aproxima, conhece um pouco mais da história, e assim o audiovisual, né, vai mediando esses processos todos, que não é só o processo de aprendizagem, mas alarga também outros processos de relação, de tanta coisa, assim, é muito especial, assim, e conhecer um pouco essas possibilidades, sabe? E aí, eu não sei, Cida está girando aqui, né? Bom, voltou. E aí eu queria fazer uma É, pergunta. E também, Felipe, ver, acompanhar, porque eu vejo que tem várias pessoas escrevendo coisas e eu acho que também que é interessante a gente poder acolher um pouco desses comentários, ou se tem perguntas, né? Tá. Você Mas quer que eu para leia agora? Você quer que eu faça uma pausa para ler agora ou você quer fazer uma pergunta para a professora Cida? eu vou fazer logo aí, rapidinho, assim, que é uma coisa pequena, mas é pensando, Cida, assim, em relação por exemplo, esse lugar. A gente está falando dos professores, a gente está falando também, né, esse trabalho que a gente fez lá foi com professores da rede pública, né? E nessa oferta de formação, né? Assim, e eu fico pensando qual o conselho, enfim, qual a dica que tu daria, por exemplo, a uma secretária de educação que tem interesse de implementar metodologias como essa, né? Metodologias ativas com audiovisual ou metodologias ativas, enfim, apresente outras possibilidades, né, para os seus professores, para a sua rede, ou mesmo para diretor, enfim, coordenadores pedagógicos. Eu estou pensando nessa instância. Assim. eu acho que eu tenho um pouco de experiência para dar um conselho como secretária. Como educadora, e aí eu tenho muita, porque vai aos 44 anos, é possível que não valha de alguma coisa. Como educadora, eu digo que a função, eu já disse isso aqui, a função do secretário é mais de coordenar. Então, se eu estou coordenando alguma coisa, eu tenho que ter um olhar mais aberto para quem faz, quem pega na massa, quem está ali no chão da escola, um ouvido que tem uma escuta para quem está dentro da secretaria como técnico, quem está na escola como professor, supervisor, gestor, pais, mães, avós, meninos, meninas. A gente tem que ter esse ouvido e esse olhar aberto. E para isso, a BNCC, ela já deixa claro isso, quando ela trabalha a questão da educação em direitos humanos, ela coloca a importância disso, das múltiplas linguagens, sabe, Ana? Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para essas múltiplas linguagens. Nesse momento que está tão difícil, porque a gente diz voltou ao normal, não tem nada normal. Esse momento, o trabalho da tecnologia, o trabalho que vocês apresentam para as escolas é enriquecedor, é enriquecedor. É a oportunidade que nós temos de dar um presente aos professores, que é a oportunidade de uma formação com a tecnologia para melhorar e dar leveza ao seu trabalho pedagógico, e é uma coisa que não vai mudar muito a vida deles em casa, assim, não é a vida, não muda a rotina, porque o que vocês oferecem não vai tirar ninguém de casa para passar uma semana fora, sabe? Um mês fora de casa, que não, vocês oferecem um trabalho que pode ser feito a uma distância, mas com a mesma riqueza, com a mesma propriedade, dando ao professor essa chance
Eu acho que qualquer gestor público que sentar com vocês, que ouvir a proposta que vocês têm de formação para os professores, vai achar importante. Ele precisa estar aberto, né? Estar aberto a essa escuta nova, a essa experiência nova, ser beliscado pela mosquinha da educação sabe? Porque isso precisa beliscar. O gestor público ele tem que entender que ele está ali por um tempo, sabe? Que não é o nome dele que importa, não. É o que ele deixa para os outros continuarem fazendo, sabe? Então, se vocês plantarem essa sementinha, eu acho, e vocês já têm um nome super sugestivo, né? Mas se vocês plantarem essa sementinha, acho que é isso que importa. É saber da possibilidade de que o professor pode ser atualizado e pode ser formado em uma outra forma, sabe? Que não só carteira, como era antigamente o quadro negro e giz. Não, são as outras possibilidades. E o mundo que essa possibilidade pode abrir na escola, sabe? Vou dar um outro exemplo. Nova Iguaçu, você conhece, né, Felipe? Uhum. Nova Iguaçu passou um tempo recebendo o título de cidade educadora. E foi quando eu conheci. As escolas de Nova Iguaçu trabalhavam com todas as possibilidades, inclusive de audiovisual. E eles quebraram os muros das escolas, literalmente. As escolas funcionavam de domingo a domingo. Dia de sábado e domingo tinham atividades nas escolas que eram executadas, os professores eram pais de alunos. Era o criador do tamborim, que fabricava o tamborim para as escolas de samba, que ensinava os meninos a fabricarem o tamborim dentro da escola. Era a menina, a professora que fazia roupas e aí ensinava costura e customização dentro da escola. E isso era tudo filmado, catalogado, e isso era expandido para as outras localidades. Então, não havia uma diferenciação entre espaço educativo dentro da escola e fora, era um só espaço educativo. As praças também eram espaços educativos. As ruelas, todas pintadas, grafitadas lindamente pelos alunos da escola pública, elas eram esse espaço. Eu acho que vocês plantaram essa semente no Guruji, sabe? Com aquele que vocês fizeram 7 filmes. Não, vocês plantaram a semente do empoderamento. E isso vocês podem trazer para qualquer escola, sabe? Fazer com que professores, gestores e alunos e pais de alunos se integrem de tal forma que produzam coisas que vai ficar para sempre e que é educativo e que é educação. Eu acho que isso não é um conselho, é uma orientação de uma professora que já viu acontecer em outros lugares. Eu acho que se foi possível no Guruji, gente, pensem aí, o Guruji é um poço de riqueza humana, mas que nunca tinha sido visto com esse olhar. Foi a partir daqueles filmes que as pessoas começaram a se enxergar, da força lá do corpo de Ana, da vontade que ela tem de mostrar o poder do conhecimento deles ali, sabe? De todos os pretos e pretas que moram ali, que lutaram por aquele espaço ali. E isso ficou visível no trabalho de vocês lá dentro, no trabalho dos professores que se abriram para isso, até os que não eram de lá, que eram de fora, sabe? Isso foi uma coisa que eu acho que transcende aquilo que a gente planejou e que vai reverberar, não tenham nas saudades, tenho certeza. Cida, é muito bom. Você fala da mosquinha, né, do Educar Com, né? E É, esses exemplos que você traz, né? Acho que vale a pena ressaltar um aspecto importante, né, da educação audiovisual, que é o fato de que é uma experiência de criação e de aprendizagem que implica os estudantes na criação de algo que é compartilhável. E não é qualquer coisa, né? É um vídeo, pode ser um filme, mas não precisa ser, pode ser outro tipo de audiovisual, mas que tem esse potencial de dialogar com o mundo, na verdade, de ir para o mundo, né?
E através também desses trabalhos a gente pode também ter acesso ao olhar, à sensibilidade, né, de pessoas que não necessariamente têm visibilidade na mídia. Então tem todo esse aspecto e percebo que você traz esse reconhecimento na sua fala, né, de como que o audiovisual ele contribui nessa direção também, né. E aí acrescento um Vou outro dar, desculpa, Felipe, deixa eu só dizer uma coisa que eu não sei se vocês lembram. Por conta desse trabalho da escola lá, do José Albino, que era muito bom, a equipe do José Albino era fantástica, a gente vislumbrou um processo que eu digo que é de intercâmbio, sabe? O José Albino começou com isso, intercâmbio com outras escolas. A partir do trabalho com audiovisual, eu acho que o Zé Albini ia estar no mundo, sabe? Os meninos iam conseguir falar com o mundo inteiro, porque foi muito bonito isso. Isso deve ser ressaltado, sabe? A escola deixa de ser só ela deixa de, ela começa a se transformar e ela começa a trocar com os outros. A gente não é que parou. Vamos pensar numa pausa, porque os meninos estão lá com essa sementinha plantada. é, Isso vai estourar a qualquer hora. não, e isso foi concreto, né? Porque o filme mediado pelo professor Manuel, A Roda das Gerações do Coco, ele foi selecionado para o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, aqui no Fórum, né? E aí fomos nós lá, Olha né? lá. Não sei se você lembra disso, a secretaria bancou o Manuel para falar, Lembro e sim. o Manuel foi lá. O professor Manuel morrendo de vergonha e medo de ir para lá. Estava com vergonha. E até hoje ele tem vergonha de vir aqui na live. A gente chama ele toda vez e não vem. Mas voltando para o foco, o que eu ia dizer é que as professoras, professores que fazem esse trabalho de base, e é incrível, né? Eles podem ganhar muito quando introduzem o audiovisual nesse sentido, né? No sentido de ter acesso ao olhar das crianças, isso por si só já contribui muito para as aprendizagens, para a mediação das aprendizagens, mas para além disso, a gente também pode engajar as crianças no processo de pesquisa, criação, envolver a comunidade e tudo isso aflorar em audiovisuais que são comunicados para o mundo, né? E aí queria ressaltar um trabalho que estou acompanhando mais de perto, inclusive a professora Leila e a professora Elidiana que está aqui agora, né? A Leila acho que não está hoje, mas a Elidiana está aqui. Estão fazendo um trabalho, né, com um projeto, com um grupo de pesquisa lá na Escola Nossa Senhora do Carmo, que começou com a investigação das nascentes, né? E através também de dispositivos audiovisuais. E aí perceberam o lixo, e aí estão fazendo campanha para limpar a nascente, construir lixeiras, pressionar a prefeitura. Então, percebam, é uma ação que não se limita ao audiovisual. E aí entra um pouco nessa direção do impacto social. Ações de impacto, né? Ações que, a partir da escola, geram impactos concretos. E talvez vai um pouco por aí, quando você fala do educar com, né? Fico pensando na formação de professoras hoje. Para além do metodológico, né? Para além do tecnológico, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, crises planetárias, chuva, né, enfim, questões sociais muito graves. E para além dessa questão da leveza que você traz, né, eu acho que a gente também talvez esteja caminhando para um senso de urgência, de a necessidade de uma ação. E aí eu acho que talvez os processos educativos possam incorporar esses movimentos, né? E aí o audiovisual ele entra nesse sentido porque ele ajuda a vincular os estudantes com o território, quando é apropriado como metodologia ativa, colaborativa, né? E ao mesmo tempo dá visibilidade para os processos, né? Sim, eu acho também que, assim, é isso que eu estou dizendo, o trabalho de vocês, ele não fica ali, ele vai reverberando em outras coisas. E na educação aí vai para esse lado. Porque, veja, os meninos foram fazer um trabalho sobre as nascentes, descobrem o lixo e começam a propor soluções para aquele lixo, mas também cobrar do poder público como fazer. Os meninos já entraram num processo de movimento social, de solidariedade com o ambiente, da preocupação, mas isso tudo vai sendo fortalecido por essa questão do audiovisual. Eu me vejo naquilo, eu vejo o outro naquilo também. E isso tudo pode ser mostrado para outras pessoas, entendeu? É uma coisa que não para, sabe, Filipiana? É uma coisa que não tem como parar, porque ele deixa registros muito fortes, muito fortes.
e abre nas pessoas essa janelinha que vive meio fechada, sabe? Eu não sei como é que funciona aquilo ali eu não quero ver, as coisas vão se abrindo, e mesmo que a gente não goste de ver, a gente vê com um olhar diferente. É verdade. É verdade isso, porque vai indo também nesse lugar de potencializar aquilo que já existe também, né? Na escola, assim. Uhum. E tem alguma coisa que já acontece lá, né? Como, por exemplo, na escola de Zé Albino, quando a gente chegou, já existia o projeto Clamores Antigos, né? Do professor Manuel, né? Que já trabalha Isso. com teatro, com dança, né? Com música. E quando o projeto de cinema, né? O projeto da Semente se encontrou com o projeto que ele estava desenvolvendo lá, meu Deus, resultou nesse filme, né? A Roda das Gerações do Fogo, por exemplo, né? E tantas outras coisas, assim. E aproveitar, se Manuel estiver aqui, a campanha, né? Vem, Manuel, conversar com a gente, pelo amor de Deus, compartilhar um pouco das tuas práticas. Ah, vem, Manuel, conversar com os meninos, Manuel. Eu vou recortar esse trecho e mandar para ele. Mas, gente, ó, vamos ler um pouquinho aqui os comentários. Peço até perdão, porque algumas pessoas até já devem ter ido embora, né? Mas aí volta para ver a gravação e aí a gente dialoga de uma forma quântica, né? Sem respeitar o espaço-tempo aqui cronológico. Ó. Professora Mel dizendo Ok. que é uma professora curiosa. Deixa eu ir nos documentários. Assim, tem muita gente falando parabéns, que saudade, foi incrível. Essas eu vou deixar ali para o momento, né? E vou tentar resgatar aqui os comentários que possam contribuir com o debate. Sofressores, Uhum. vamos com orgulho, não arredamos diante de adversidades. Isso que é do professor Reginaldo Lima. Vamos ver. Na escola Lina, aquela que eu falei da Fátima, na escola Lina, a educação visual se juntou aos demais projetos sustentáveis que eram desenvolvidos. E tudo decolou. Achei legal essa frase, decolou. E é isso que você está falando, né, Cida? Conectou e. A professora Uhum. James Campos. Foi um momento de transformação de mãos dadas, de professor e secretaria, em busca de um só objetivo de não deixar ninguém sozinho. Todos sabiam onde estávamos e onde tínhamos que ir. Acho que ela deve ter sido professora de Conde, daquele momento que estava comentando da experiência da pandemia. Professora James. Ela, de novo, um movimento em prol de uma aprendizagem básica que trabalha aquilo que eles já sabiam para que eles não se sentissem sozinhos e abandonassem a escola. Aquilo que você fala, a importância do vínculo, né, professora, durante a pandemia, né? Uhum. Vamos ver. Com certeza as escolas participantes do projeto da Semente passaram melhor pela pandemia. Espero que sim. A gente tem que fazer uma pesquisa sobre isso. Professor Thaís. Que maravilhoso escutar a professora Cida. Sempre lindo o trabalho da Semente. Parabéns pelo projeto, trabalho a Tá Dantas. Parabéns pelo projeto, trabalho com cinema audiovisual, ambiental desde 2014 e sei o quanto o audiovisual impacta positivamente toda a comunidade escolar. Que ótimo. Parabéns a Beatriz, parabéns à secretária por se sensibilizar para essa prática audiovisual. O envolvimento é muito importante. Cida, você é show, muitos fãs aqui, sim, professora. Melhor secretária de educação que o Conde já viu. Então, essa foi Rodrigo Gonzaga. Aí, James, de novo, o medo de fazer o novo, a crise da zona de conforto. Pois essa é complicada. A Elidiana, retorno um trabalho belíssimo, as experiências com a alfabetização são inspiradoras. Acho que é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma. Foi bastante hoje, foi muitos comentários. Fátima, gostaria de ressaltar que a proposta audiovisual, quando se intensificou junto aos adolescentes na escola Lina Rodrigues, exaltando a realidade deles enquanto agricultores, e deu empoderamento. Pois o projeto da Horta lá fez esse trabalho inicial, né? E aí a gente intensificou, né? Ouvir a Aparecida é sempre Uhum. bom, professora Fernandes. Fátima, de novo, eles conseguiram valorizar o que faziam, porque estavam ali cultivando dentro da escola por meio do projeto Horta, é isso que eu acabei de falar. Foi isso, gente, os comentários de hoje. Muitas participações. Que bom. E aí, vamos encaminhando para o fechamento? São 9h15, 17 já, né? Bom,
Ana, quer fazer mais alguma pergunta? Alguma conversa? Dá tempo de mais uma, ou a gente já encerra. Não sei, eu fico. Não teve nenhuma pergunta, né? Lá, né? Para compartilhar, né? Sim. Então, vamos seguir, vamos encerrar. Acho que a gente passou por tudo, né? Professora, olha, muito obrigado pela sua presença. Espero poder te encontrar presencialmente em breve, né? Acho que um dia a gente vai ter essa oportunidade. Com certeza, quando a gente voltar a fazer trabalhos presenciais, a gente vai te convidar também, né? E, e que bom que a gente pôde se reencontrar, refletir com um pouco de distanciamento, né? E espero que tenha contribuído para as pessoas que estão aqui, né, procurando mais. Este é o resultado que encontrei na web. Procurando mais informações, né, sobre educação audiovisual, né, sobre a formação de professores. Tem muita gente aqui que representa projetos, né, ou que é professora. Espero que possa ter inspirado, né, pessoas que estão aqui. Pois é, Cida, é isso. Eu também Eu agradeço muito a vocês essa oportunidade. Eu quero encontrar com vocês, eu quero aprender mais com vocês. Eu quero levar esse trabalho de vocês para outros lugares. Eu falo muito sobre esse trabalho, eu acho muito lindo. Eu quero agradecer a cada gesto de carinho, quero dizer que amo cada um. Falou do jeito que falou, e pessoas muito importantes da minha Eita, tá travando. vida. Como Deus é ruim, fugiu de vez agora, oh meu Deus. Ó, vamos encerrar então. Eu ia dizer para quem chegou agora que a gente tem produzido lives toda semana. Vocês podem acessar lá na seção de vídeos do YouTube, tá? E também temos o podcast, Educação Audiovisual na Prática, que está disponível no Spotify, está disponível no nosso canal do YouTube, né? Desculpa, as lives estão na seção de vídeo, tanto do YouTube quanto aqui do Instagram. E a gente tem feito, então, esse trabalho de reflexão e tem os nossos filmes no canal também, tá bom? Em breve a gente vai fazer eventos de formação, espero que vocês possam participar também, aí a gente aprofunda os nossos vínculos, né? Então, um grande abraço para todo mundo e até a E próxima. até a próxima terça, né? Boa Até a noite, próxima gente. terça.